Sejam muito bem-vindos. O nosso painel de especialistas desta vez é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pela médica oftalmologista Rita Diniz da Gama e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Ora, desde a infância, muito pequeninos, até à idade adulta, o corpo está em constante mudança, crescimento, desenvolvimento. E se há coisas que crescem, que são normais, como o cabelo, os pelos, as unhas, há outras que provocam alguma estranheza e também desconforto. Por exemplo, fora do corpo, na pele, aparecem e crescem muitas coisas que nós não gostamos nada, geralmente, como os cravos, que se tornam muito incómodos, principalmente se surgirem à volta das unhas. Doutora Alexandra, o cravo, que é uma flor tão bonita e depois provoca este resultado, o que é que devemos fazer? De facto, provoca o aparecimento de uma lesão, vulgo cravo, que tem o aspecto de um cravo, o aspecto físico, parece assim mesmo um cravinho na pele, como nós vemos aqui nesta fotografia, nesta mão, e são verrugas que aparecem na pele e que são produzidas por vários tipos de HPVs. O vírus do papilomavírus tem muitos subtipos e muitos deles provocam o aparecimento deste tipo de situações. Portanto, isso significa que apanhamos isso algures, o vírus sim, apanha. no contacto. Quanto mais a imunidade é baixa, ou seja, nas crianças têm mais probabilidade de ter estas situações do que propriamente nos adultos, a não ser que haja alguma imunidade comprometida. São vírus, são lesões assintomáticas, portanto não dão sintomas, a não ser que estejam em determinados locais como articulações, nos dedos e à volta, sobretudo aqui na zona periungueal, que podem ferir, sangrar e provocar bastante dor. São situações, como se vê, são lesões, tumores elevados, parece a florzinha, não é? Tem um aspecto da florzinha, e que podem ser únicos ou múltiplos, como vemos aqui nesta mão, podemos só ter uma lesão ou ter várias. Eles crescem, são situações que crescem para fora, portanto, com florzinha ou com flor. Nunca é interior. Quando há, nós vemos. Quando é interior, é nos pés. Nos pés pode ser confundido com um caulo. São verrugas plantares e eles crescem para dentro, porque nós fazemos força do nosso corpo contra o chão e, portanto, eles não têm capacidade para crescer para fora, crescem para dentro e são muito dolorosas. Essas são muito dolorosas mesmo. E vão aumentando, vão tomando conta, não é? Esta imagem que acabámos de ver deve ter começado com uma pequenina que depois se foi alastrando. Uma bolinha pequenina, depois vai crescendo, depois tem este aspecto de couve-flor e depois de repente começa a aparecer vários ou não. E muitas das vezes não tem um aspecto tão exterior, tão protuberante, portanto a pessoa confunde e acha que é um calito que anda ali a magoar. Pois, isto parece, portanto é uma superfície rugosa, estes pontinhos pretos que aparecem sobretudo no pé é devido à pressão e portanto faz uns hematomazinhos nos vasos que alimentam os cravos. Isso é uma situação benigna. Há localizações assim mais, que nós damos um outro nome, que são as verrugas que aparecem mais nos genitais, dão o nome de condilomas, nós chamamos condilomas, que também crescem para fora com o mesmo aspecto. E relativamente ao contágio, contagiam-se da mesma maneira? Ou... Os genitais, as lesões genitais são altamente contagiosas. As outras são, mas de qualquer forma a nossa pele tem uma capacidade tem umas células especiais, com o nome engraçado de Langerhans, que nos defendem um bocadinho e, portanto, se a nossa imunidade estiver bem, não apanhamos assim com tanta frequência mais as crianças. Como é que acabamos com isto? Cravos e verrugas? Olha, eles desaparecem podem desaparecer espontaneamente, se nós tivermos a paciência de os ter na mão, e se não forem muitos, podemos ter durante 2 anos e eles depois desaparecem. Ou então, se forem muitos, começam a limitar e a nossa vida social também fica comprometida, não é? Olha, passou bem, ou a pessoa olha para a mão, ai, tem uma mão horrível, tem estas coisas, e temos um bocadinho de medo do contágio que as pessoas não sabem. Mas, de qualquer forma, é muito simples tratar. Estas situações, antigamente tratava-se, hoje em dia também, com crioterapia. A crioterapia é a aplicação de azoto líquido na zona, que faz uma bolha, e no teto da bolha, quando a bolha rebenta, no teto da bolha vai a verruga. Portanto, o azoto queima. Queima.
queima e faz uma bolha, e depois a bolha rebenta e no teto da bolha sai a verruga, só que muitas vezes deixa uma cicatriz branca. Há outras situações, nós podemos usar a eletrofulguração, que no fundo é a destruição e evaporação por um método arcaico, a meu ver, também das lesões. Podemos usar o laser, que também é uma evaporação e que deixa uma cicatriz fantástica, e depois a técnica do bisturi, super simples, também se usa, que posso demonstrar, mas tomem atenção que isto não é para fazer em casa, porque... Isso é só no dermatologista, ou em alguém que esteja em condições de fazer isso. Ninguém vai pegar o bisturi. Eu não sei, às vezes, no fundo, aplica-se... Porquê? Porque esta verruga tem um vasinho no centro, não é? Tem uma raiz. Tem uma raiz. E tem um vaso. E o que é que nós devemos fazer? Depois de desinfetar e de anestesiar, chegamos aqui com o bisturi, parece uma técnica simples, e tiramos a verruga. E depois aplicamos com o laser nesta zona, espera lá, nesta zona aqui da base aplicamos com o laser para tratar o vaso e para que as células que estejam dentro da pele desapareçam completamente e que não voltem a aparecer novas lesões. Ninguém quer ter, não é? Não, ninguém quer ter. Ora, além das verrugas de que estávamos agora mesmo a falar, há uma coisa que também cresce na pele, que é bastante doloroso. Estou a falar dos furúnculos. E há quem tenha logo vários de uma vez, não é? E quem tenha muita tendência para isto. Os furúnculos, enquanto que na verruga e no cravo são infecções virais, aqui estamos a falar de uma infecção bacteriana. E essa infecção bacteriana surge, desenvolve-se ali na zona do pelo, da zona pilosebácea, ou seja, todas as zonas pilosas nós temos o pelo e temos uma glândula associada, que pode ser pequena ou maior, e que pode ser infectada nessa zona. Quando isso acontece, fica-se com este aspecto, não é? Sim, é uma lesão avermelhada, tumescente, dura, isto com não dor. Se deve espremer. Não se deve espremer, sobretudo como tem esta cabecinha encarnada com pus, que depois aquilo pode alastrar para as outras zonas, não é? Imagine ter isto aqui na zona perto da orelha, onde temos um bocado de cabelo. Depois isto alastra-se em menos de 24 horas para a cara. Portanto, não se deve tirar. São situações, o furúnculo é uma lesão única que envolve só uma haste pilosa, portanto o pelo e uma glândula sebácea. Quando são múltiplas, nós chamamos antraz. Pode aparecer sob a forma assim, pode crescer tanto e ser tão doloroso que pode atingir, por exemplo, o tamanho de uma bola de golfe. E é extremamente doloroso. Aparece em determinadas zonas como, todas as zonas pilosas, mas sobretudo nas virilhas, nas coxas, pode aparecer também nas nádegas, que é altamente doloroso, nas costas, no pescoço, mais perto da inserção do cabelo, nas axilas, e depois toda aquela zona com gânglios fica inflamada e a pessoa tem dificuldade em baixar os braços e, portanto, há um processo inflamatório à volta. Não se deve espremer, deve-se, isso sim, por exemplo, se a lesão for pequenina, como vimos naquela fotografia, pôr compressas quentes para ver se aquele pus sai espontaneamente e aplicar um antisséptico local, como já em vários programas falámos da clorhexidina, e aplicar uma pomada antibiótica. Se a pessoa tiver febre, dor, edema local, prostração, etc., deve fazer um antibiótico Peros. Mas não por autorrecriação, mas exato. Sim com recomendação médica, não exatamente. é? Porque se for um caso mais complicado. Ora, faço agora uma pausa na consulta com os doutores para relembrar que hoje há um cartão de sonho aqui no nosso programa que tem um prémio que vai para quem nos vê e quem marca o 760 20 60 20. Hoje há 10.500 euros de prémio acumulado no jackpot e há ainda 1.000 euros garantidos para quem for selecionado. Só vamos fazer essa descoberta no final do programa. Vamos então saber se é hoje o seu dia de sorte. Marque as vezes que entender. Cada vez que marca, o seu número de telefone fica registado. Portanto, no final vai haver uma escolha. Quem sabe hoje não arrecada 11.500 euros no nosso cartão de sonho, que é tão bonitinho. Não é bonitinho? E não tem vírus nem bactérias. É todo limpinho, todo muito higienizado. É isso que eu tenho a dizer. Boa sorte e já voltamos a falar desta partilha com os nossos espectadores.
Sabe quando devem ser retiradas as amígdalas e os adenoides e o que são xantelasmas? Descubra já a seguir. Também os vasos sanguíneos podem sofrer alterações de tamanho e provocar grande mal-estar. Vai já perceber do que estou a falar com a intervenção do cirurgião proctologista Luís Fontes, para quem peço uma salva de palmas. Faz favor. Doutor Luís, a maioria dos doentes que o procuram têm queixas de hemorroidas. Afinal, o que são as hemorroidas? Bom, as hemorroidas são dilatações das veias hemorroidárias que aparecem em cerca de 50% a 60% da população acima dos 50 anos. Embora... Acima dos 50 anos, metade das pessoas têm essas queixas? Não, têm hemorroidas, não necessariamente sempre com queixas. Não têm necessariamente as queixas. Ora, estamos a ver aqui uma imagem para ajudar a sua explicação. É melhor eu virar-me. Precisamente, isto é uma veia que se vai dilatar e faz a tal procidência, daí a tal coisa, as coisas que crescem no corpo, não é? São um bocado diferentes daquilo que foi agora. Pode-se virar um bocadinho mais, está aqui um bocadinho de lado que nós virámos, estamos aqui, continua a sua explicação. Isto é um fenómeno que pode ser esporádico, é dinâmico, portanto aumenta e diminui. A pessoa pode ter hemorroidas numa certa determinada fase e deixar de ter mesmo sem tratamento médico, mas há umas que persistem com sintomas e são essas que depois têm que ser tratadas. Portanto, podem manifestar-se internamente e externamente? Podem aparecer internamente e externamente. As manifestações, as externas têm mais manifestações não só do prolapso, que dá incómodo local, como de bastante prurido. As internas manifestam-se mais por hemorragia. Embora a hemorragia também possa aparecer nas externas, como é óbvio. Isto deve-se aqui? Quais são as causas das hemorroidas? Bom, isto é uma alteração da circulação local, tem a ver com o facto das pessoas terem uma vida sedentária, o tipo de alimentação também é importante, o facto de as pessoas fazerem esforço no ato de defecação, enfim, aquela ideia que muitas pessoas têm que vão para a casa de banho com o seu jornal não é saudável neste aspecto, não é aconselhável. E depois há outros fatores hormonais na mulher, a gravidez, tudo o que possa criar hipertensão intraabdominal, portanto qualquer tumor intraabdominal que tenha um certo e determinado volume. Enfim, há milhares de situações. Portanto, se calhar a maioria das pessoas não tem ideia de que o exercício é benéfico, que as pessoas ficam tão incomodadas que até podem ter exatamente a ideia contrária, não é? O exercício é benéfico. Aliás, não há nada que nós possamos fazer para prevenir as hemorroidas, mas há atitudes que podemos ter para diminuir a possibilidade de as ter. E o exercício é indiscutivelmente um deles, aliado depois a uma alimentação com fibras, com ingestão de água. Portanto, legumes e cereais. Legumes e cereais. Portanto, quem tem estas queixas deve privilegiar estes alimentos. Deve e quem não tem comer também. Mais destas coisas. E quem não tem também, para tentar prevenir. Diminuir a possibilidade. Quando a pessoa deve ir ao médico, quando? Há um momento em que precisa de intervenção? Quando tem sintomas, ou quando perde sangue, que é um dos sintomas, quando tem prurido, ou quando tem a noção de que algo de facto cresceu ali, que é o prolapso hemorroidário. Ora, tratar é simples, é fácil? Tratar é simples, é fácil, os resultados é que às vezes não são brilhantes. Porquê? Isto é, numa fase inicial, eu penso que todas as pessoas sabem como é que vão tratar, vão ao farmacêutico, compram umas pomadinhas e vão pondo. E alivia? E alivia. Depois, consoante o grau das hemorroidas, normalmente nós dividimos em 4 graus, em que um é o mais simples, digamos assim, a hemorroida mais pequena, que normalmente com as medidas dietéticas e eventualmente com as pomadinhas fica bem. Depois o grau 2 e 3, que é um grau intermédio em que às vezes já há um certo prolapso, e o grau 4, que quando é quando... diz o prolapso é o estrangulamento. Quando vem cá fora. Não, é quando vem cá fora. Fora. O estrangulamento leva a outra situação, que é a hemorroida trombosada, isto é um coágulo que se forma dentro da hemorroida, isso é uma complicação, já é uma complicação da hemorroida. E, consoante estes graus, há tratamentos, desde o tratamento médico, as tais pomadinhas, que todos conhecem, ao chamado tratamento instrumental, que é o quê? É a injeção de um produto na própria hemorroida para secar,
e é um tratamento que não dói, porque é feito numa zona em que não há sensibilidade. Portanto, o tratamento não dói, e é a laqueação, que é meter uns anéis de borracha para estrangular a hemorroida, para ela depois cair passados uns dias. Portanto, nesta área também, como noutras da medicina, há sempre inovações, não é? De tratamento. Estas técnicas são antigas. A grande inovação atual, digamos assim, é na técnica cirúrgica. Como toda a gente sabe, penso que se olharmos para esta plateia, alguém tem um conhecido que foi operado às hemorroidas. Ou a própria pessoa. Ou a própria Sendo que, doutor, é um problema que as pessoas têm muita resistência a falar, não é? É uma doença daquelas da vergonha, que as pessoas não gostam de referir. Socialmente não é bonita. Não se fala nisto, não é? Pode-se falar de dores de cabeça, de outros problemas, disto não. Mas, de facto, é mais comum do que nós pensamos, não é? É muito comum. E, normalmente, é engraçado. O doente que é tratado ou que é operado às hemorroidas, no pós-operatório diz muito, afinal, eu tenho uma série de amigos que têm o mesmo problema, só que não diziam nada. Não diziam nada. Estava a falar desta técnica inovadora, vamos lá então partilhar com os nossos espectadores. Basicamente, o que é que nós fazemos nas hemorroidas em termos cirúrgicos? Classicamente era a excisão, cortava-se, tirava-se a pele e a hemorroida, e isto tinha pós-operatório doloroso. Depois evoluiu-se para uma técnica... Esta é uma delas, não é? Que talvez seja a mais recente, que consiste em quê? Em dar uns pontos ali no vaso hemorroidário, portanto vai estrangulá-lo de modo que o sangue não chegue à hemorroida, e depois dá uma série de pontos nesta zona que é a mucosa. Estão a ver? Isto vê-se aqui muito bem. E isto é mesmo assim. Até ali que é a zona que não é inervada, e depois quando se faz... quando se dá o nó, este tecido todo entra para dentro, portanto o prolapso desaparece. E, portanto, esta tem uma eficácia muito grande, esta técnica? Tem. Tem falhanços também, mas tem uma eficácia muito grande. Acima de tudo, é muito menos dolorosa do que a clássica, e quando dá dor, não costuma ser tão intensa, e quando dá dor mesmo intensa, tem uma recuperação mais rápida. Isto de uma maneira geral. Portanto, tal como em muitos outros problemas de saúde, quando a pessoa começa a ter sinais, é tentar resolver logo o problema e não deixá-lo chegar a extremos, não é? Isso como noutros problemas de saúde. Dr. Luís Fontes, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma salva de palmas para o nosso especialista que hoje veio aqui partilhar os seus conhecimentos de especialização, não é? Volto a fazer uma pausa na nossa consulta para relembrar que o cartão de sonho está disponível para receber a sua chamada se quiser fazer. Já sabe que hoje pode ganhar 11.500 euros. Se só agora está a chegar, esta informação é justamente para si, para não perder a oportunidade de marcar o 760 20 60 20. Se quiser ganhar 11.500 euros, há 10.500 de prémio acumulado, de jackpot, e há 1.000 euros garantidos. Portanto, faça como entender e boa sorte. Pode ser que no final do programa estejamos a falar. Não largue o telefone, porque se tocar, posso ser eu. Daqui a pouco, já não falta tudo. A acompanhar o crescimento do corpo, crescem também os vários órgãos que temos, e 2 daqueles que têm alterações frequentes de tamanho podem alterar o comportamento das crianças, o que nem sempre é bem compreendido. Dr. Sérgio, que órgãos são esses? É verdade. De facto, algumas alterações comportamentais, como alguma agressividade, alguns problemas de aprendizagem, de relacionamento com os pais, com outras crianças, pode-se justificar com consequências do crescimento exagerado das amígdalas e dos adenoides. É natural... Mas ninguém faz ideia. Ninguém relaciona problemas de comportamento com as amígdalas e os adenoides, Portanto, não é? O corpo, na idade pediátrica, vai crescendo e as amígdalas e os adenoides têm também a sua evolução em termos de crescimento. Habitualmente o que acontece é que os órgãos são muito pequenininhos e vão crescendo ao longo dos primeiros 4, 5 anos de vida, depois começam a regredir para tomarem as dimensões que temos na idade adulta. E isto acontece porque eu costumo comparar o crescimento destes órgãos
fazemos com uma empresa de segurança. Portanto, as amígdalas e os adenoides têm a função de evitar as infecções, a entrada de vírus e bactérias no organismo. A porta de entrada, que é a boca e o nariz, vai estar protegida por estas estruturas. Portanto, como podemos ver aqui, as fossas nasais, os adenoides vão ficar mais ou menos nesta região e na cavidade oral, as amígdalas também aqui na parte mais posterior da cavidade oral. Ou seja, são estruturas que nos vão defender da entrada de micro-organismos, que vão crescer, vão, no fundo, tal como uma empresa de segurança no início tem muitos elementos inexperientes, à medida que a empresa se vai desenvolvendo, vão ficando cada vez mais experientes e são necessários menos funcionários para garantir a segurança. E é o que acontece também aqui com estes órgãos. Ora, quando olhamos para a localização das amígdalas e dos adenoides, verificamos que se localizam numa zona com muito pouco espaço e, de facto, se o crescimento é exagerado, vamos ter complicações, nomeadamente vão causar obstrução a este nível, nas vias aéreas onde se localizam. E aqui vão surgir os sintomas. Portanto, e os sintomas vão ser a dificuldade respiratória, porque a entrada de ar faz-se naquela zona, se há muito tecido, entra menos ar. Oxigênio. Portanto, durante o dia vai haver alguma dificuldade respiratória, a criança vai respirar com a boca aberta, vai salivar muito, vai ter dificuldade em deglutir a saliva, vai ter um hálito característico por acumulação de saliva na boca, vão surgir mais infecções respiratórias e são estas algumas das consequências. E a surdez também? E a surdez também. Portanto, esta obstrução vai condicionar que durante, sobretudo à noite, a obstrução seja maior e o oxigênio seja menor do que o necessário a nível sanguíneo e haja também uma acumulação de dióxido de carbono. Portanto, estes gases a nível cerebral vão também ter algum papel nas alterações comportamentais que falámos. Relativamente à surdez, claro que se uma criança ouve menos bem, naturalmente que o seu comportamento não vai ser o adequado. Portanto, a partir do crescimento exagerado, tanto dos adenoides como das amígdalas, podemos estar aqui com um problema que à partida não tem nada a ver, mas que perturba o desenvolvimento da criança. E porquê é que surge a surdez? Quando isso acontece, a solução sempre é a intervenção cirúrgica? Não. Cada vez mais existem indicações precisas para a cirurgia. No tempo da concepção... Toda a gente tirava as amígdalas, não se lembram disso? Era tudo a tirar as amígdalas, hoje em dia, não é? Portanto, existem indicações precisas e, de facto, as amígdalas e os adenoides têm a sua função, proteger o indivíduo das infecções e, de facto, uma cirurgia tem os seus riscos, portanto, tem que ser muito bem pesado a necessidade. As cirurgias dos adenoides e das amígdalas passam por uma anestesia geral e o que é que se realiza? Através de uma cureta, que é um instrumento deste género que eu tenho na mão, vamos remover o excesso de tecido de amígdalas e adenoides que existe nestas regiões. Pode-se fazer isso sem grande... Quer dizer, isto é uma cirurgia. O aparato é grande. Está a imaginar uma colher andar a raspar um tecido. Portanto, a criança tem que estar anestesiada e isto é cruento. E muito sangrativo. Portanto, esta é a cirurgia mais usada. Existem outras técnicas, mas para além disto, a cirurgia de remoção dos adenoides e das amígdalas muitas vezes é complementada por uns tubinhos colocados nos tímpanos. Já ouviram falar? São uma coisa deste género que eu tenho aqui, que é muito pequenino. Esta pecinha azul, que tem um orifício no centro, que vai ser colocado no tímpano. A surdez nestas situações surge porque há um tubinho que une o nariz ao ouvido médio, que tem a função de arejar, que é a trompa de Eustáquio. Quando os adenoides são grandes, o que acontece é que este arejamento dá-se menos bem e o ouvido médio é inflamado, fica com líquido. Há inflamação. E então, para diminuir a inflamação local, são colocados estes tubos, que se vê ali azul, para fazer o arejamento do ouvido médio. Isto, depois a evolução habitual eles caem por si, ou são removidos pelo cirurgião, o otorrino, e são estas as atitudes cirúrgicas usadas. Portanto, eu imagino que muitas das vezes, quando tem pais preocupados com as crianças, devem ficar também surpreendidos quando lhes diz, olha, o melhor tem aqui um problema das amígdalas ou dos adenoides, não é? Porque é de facto surpreendente. De qualquer modo, havendo
fazendo estas intervenções, a criança fica liberta, respira melhor, tudo funciona habitualmente verifica-se em dias uma melhoria espetacular em termos dos sintomas, e os pais também referem isso. E do desenvolvimento também, Exatamente. não é? Que isso é que é importante, obviamente, para um pediatra atento. Ora, ainda não falámos com a nossa médica oftalmologista, Rita Diniz da Gama, que está hoje connosco, não está todos os dias, mas hoje está cá, e eu aposto que ela vai falar-nos de coisas que crescem nos nossos olhos, não é? O oftalmologista tinham de ser, lembram-se de alguma? Sim. Estão-se a lembrar de alguma coisa? Tenho aqui uma sugestão, tenho uma imagem para verem, saber se já vos aconteceu ou se lhes diz alguma. Olhem, isto é uma coisa que não devia estar aqui, não é? Doutora Rita, um terçolho, que há quem diga terçolho, há quem diga terçolho. Sabem o que é que está correto? Terçolho, como o terço, é assim. Ora, o que é isto do terçolho, doutora? O terçolho é uma inflamação das glândulas da pálpebra. Nós temos aqui um esquema que eu vos posso mostrar. Esta é a espessura da pálpebra e na parte de trás, mesmo em contacto com o olho, temos estas glândulas que por vezes entopem. E entopem aqui atrás, junto às pestanas, não é? Exatamente. Onde estão aqui, mesmo atrás das pestanas, temos estas glândulas que podem entupir e geralmente entopem quando a pessoa tem a pele oleosa e é a gordura da pele que existe aqui à volta das pestanas que vai entupir as glândulas e estas glândulas incham, inflamam e provocam um quadro de dor. Ficam muito vermelhas, não é? O olho fica inchado, vermelho, às vezes tem aquele pontinho esbranquiçado e pode inclusivamente aparecer na parte de dentro do olho. Temos aí uma fotografia para mostrar quando elas se desenvolvem, vejam, ali do lado direito. Portanto, que nós geralmente vemos exteriormente, que é aquilo que nos chama mais a atenção, mas pode acontecer assim, não é? Como neste segundo caso. Isto não é uma infecção, isto é uma inflamação, ou seja, não é contagioso nem mesmo para a própria pessoa, de pálpebra para pálpebra, isso não acontece. Não é nenhuma bactéria alojada? Não, é uma inflamação da glândula. E por isso o tratamento deve ser feito primeiro com compressas com água morna, porque as compressas com água morna aplicadas localmente ajudam a dilatar aqui os poros das glândulas e, portanto, a libertar o conteúdo, e a aplicação de anti-inflamatório, uma pomada anti-inflamatória local. Por vezes rebenta e sai este conteúdo. Não se deve forçar a saída do conteúdo, à semelhança daquilo que falámos com o frúnculo, deve-se deixar que aliás, haja uma drenagem compressas com a espontânea. água morninha, a doutora Alexandra também referiu, não é? Porque o processo é semelhante, só que é em zonas do corpo diferentes. Exatamente. Às vezes dura mais de um mês o tratamento e as pessoas ficam um bocadinho desesperadas, mas isto não é uma situação grave. É muito incomodativa, mas não é grave porque não afeta minimamente a visão. As crianças têm muito este tipo de situações, há que tranquilizar os pais e explicar-lhes que não tem nada de grave e por vezes quando desaparece a inflamação fica um pequeno quisto e assim, se for esteticamente perturbador, tem indicação para fazer uma pequena cirurgia para retirar, mas só por esse motivo. Nos adultos, as indicações são as mesmas, mas nas pessoas acima dos 50 anos deve-se fazer a remoção destas lesões, porque um terçolho que demora muito tempo a resolver, e eu diria um mês, pode estar a esconder outro tipo de lesões e então tem indicação para tirar nessas situações. Ora, tenho aqui mais uma imagem, penso eu, para a doutora nos falar sobre ela, que tem a ver com isto que estamos a falar. Ora, isto é o quê? E chamam-se xantelasmas. Isto são depósitos de colesterol debaixo da pele. Colesterol? É verdade. Colesterol nos olhos. Isto significa que uma pessoa que tenha esta marca está com um problema sério de colesterol e tem de ser vigiado? Em 50% das pessoas que têm xantelasmas existem problemas de elevação do colesterol e, portanto, quando for detectada uma alteração como esta, deve ser feito um rastreio da elevação do colesterol. Não se deve deixar passar isto em branco, deve-se ir ver o que é que se passa. Não, às vezes aparece uma lesão, outras vezes aparece mais do que uma lesão, são esteticamente muito perturbadoras, mas não existe nenhum tratamento, além, obviamente, do tratamento do colesterol. Mesmo que se faça o tratamento, baixar o colesterol ao nível sanguíneo, caso exista, elas não vão desaparecer e, portanto, tem indicação para remoção apenas estética.
Não tem gravidade E como é que se faz nenhuma. essa remoção? É uma pequena cirurgia que fazem os oftalmologistas e que Com fica bisturi bastante... ou com bisturi queimado? é corte e costura. Como... É corte e costura. O que fica-se com pontos? Fica-se com pontos, é verdade. Com Portanto, pontos é uma questão estética, é preciso ter atenção ao colesterol, mas pode haver pessoas que têm isto e que o colesterol já está controlado ou não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Poderão eventualmente aparecer outros nódulos em outras zonas do corpo. Na pele, e sobretudo nos idosos, podem aparecer, tenham alterações também do colesterol, pode aparecer, chamam-se xantomas. Xantomas, portanto o xantelasma aqui nos olhos passa a xantoma. E geralmente é com a idade, doutora Alexandra? É com a idade, nos mais idosos aparece. Mais homens, mais mulheres, não? Não, há uma distribuição uniforme. Mas chamam-lhe a atenção para isso? Sim, ou os xantelasmas mais, os xantomas são menos frequentes, mas os xantelasmas aparecem muito. E são mais visíveis, não é? Os xantelasmas perturbam, não é? A imagem da Portanto, própria não é pessoa. coisa que apareça em pessoas jovens, em adolescentes, isso não, é mesmo? Não, é mais tarde, sim. E aparece mais ligado às vezes às articulações. Os xantomas na pele é mais perto das articulações também. Portanto, xantelasmas, doutor Sérgio, não passam no seu consultório? Mas pode... Muitas vezes os pais saem com esse Os diagnóstico. pais! Não as crianças. Os xantelasmas não atingem as crianças. Ficámos... Sabiam o que era xantelasmas? Olha, tanta gente que não sabia. Também não sabia. Ora, muito bem. Estão a gostar da nossa consulta? Sim. Mas agora tenho muita pena. Tenho muita pena porque há outras coisas que crescem no corpo, coisinhas que nos incomodam, que gostávamos de desencantar mais umas, mas hoje temos de ficar por aqui e despedir-nos dos nossos médicos especialistas. Já sabe que se tiver alguma dúvida, pode enviá-la para nós por escrito ou gravada em vídeo. Não se esqueça do vídeo, que é sempre uma boa alternativa, com tantos telemóveis que há, é pegar e dizer: doutor, estou aqui com este problema, digam cá. Está feito. É só enviar para osdoutores@sic.pt.